que é a assimetria craniana? A assimetria é quando a cabecinha começa a ficar torta. Você começa a perceber que a cabecinha do seu bebê, ou ela tá mais achatada de um lado, ou mais achatada do outro, ou até achatada atrás. E a gente vai falar desses dois aspectos. Uma das formas mais comuns de assimetria, a gente chama de plagiocefalia, que é quando o achatamento tá de um dos lados. A cabecinha do bebê ela fica mais chata de um lado. E uma das principais causas para essa assimetria é o torcicolo. Seja ele congênito, ou seja, o seu bebê nasceu com torcicolo, seja ele posicional, ou seja, ele não nasceu com torcicolo, mas ele começa a adquirir um torcicolo por vício de posição. Ele fica muito numa mesma posição quando está deitadinho e ele começa a adquirir um torcicolo, uma tensão na musculatura do pescoço, que em geral é o esternocleidomastoide que a gente fala, e ele fica nessa posição aqui, ó. Cabecinha lateralizada, ela fica inclinada para um lado e rodada para o outro lado. Então ela inclina para cá e roda o queixinho para o outro lado, mais ou menos assim, tá? Quando o torcicolo é congênito, em geral, é porque aconteceu alguma coisa que impediu que esse bebê se movimentasse com mais mobilidade dentro do útero materno, vamos dizer assim, tá? E ficou muito tempo numa mesma posição dentro do útero materno, e aí o que acontece? Ele tensionou, ficou muito tempo numa mesma posição ali, diminuiu a circulação de sangue no músculo do pescoço, que é esse músculo que eu acabei de falar o nome. E aí o que acontece? Essa falta de circulação ali causa uma isquemia e inflama esse músculo, ele começa a fazer uma fibrose, ele fica endurecido, e quando o bebê nasce, ele já nasce numa posição de torcicolo, que começa a ser percebida na maioria das vezes com umas 6 semanas de vida, e até você pode palpar um nódulo no pescoço do bebê, que é o quê? É esse músculo que está ali fibrosado e inflamado, que é o esternocleidomastoide. Então essa é uma das formas de torcicolo que a gente chama de congênito, que é quando o bebê nasce com ela. E aí por causa dessa posição, ele começa a adotar uma posição deitadinho ali, de preferência com o pescocinho, e a cabecinha consequentemente começa a achatar, começa a ficar assimétrica. Então essa é uma causa. A outra é o quê? Esse bebê, ele não nasce com o torcicolo, mas aí por uma questão que pode ser, por exemplo, a mãe deita o bebê no berço sempre do mesmo lado. Ela vai pegar o bebê, ela pega sempre do mesmo lado. Ela coloca o bebê no colo sempre do mesmo lado. Às vezes uma mama tem alguma questão de obstrução de fluxo de leite numa das mamas, e aí esse bebê, ele prefere sempre mamar sempre do mesmo lado. Isso é difícil acontecer. Em geral, a mama é para produzir leite de forma equilibrada bilateralmente. Isso só não acontece se essa mãe tiver algum fator que atrapalhe a saída do leite, como por exemplo, uma mãe que fez uma mamoplastia, mastopexia, e aí uma das mamas pode ter mais ou menos saída de leite. E aí por esse motivo esse bebê, ele também fica preferindo ficar sempre de um lado mamando. Isso aí acaba levando a um torcicolo. Ou, como eu falei, no berço, fica sempre de uma mesma posição, na hora de trocar, a mãe sempre vai pelo mesmo lado para pegar, e isso pode levar a um torcicolo que a gente chama de posicional. Então o posicional, eu considero que é até mais simples, mais fácil da gente conduzir, porque tem como você prevenir, se você tomar esses cuidados. Coloca o bebezinho sempre para deitar, invertendo os lados, uma hora tá com a cabeceira para cá, outra hora você coloca a cabecinha dele para lá, na hora de trocar ele no trocador, uma hora você coloca ele de um lado, outra hora do outro. Por quê? Porque também coisas que chamam a atenção no ambiente fazem com que o bebê fixe muito o olhar e a cabeça para um mesmo lado, embora ele ainda não enxergue quando é muito pequenininho. Luz e cores chamam a atenção do bebê, e sons, então ele fica sempre com a cabecinha tendendo a ficar para o mesmo lado. Um exemplo, bebê conforto no carro. Você coloca o bebê conforto sempre atrás da mãe, por exemplo. O que vai acontecer? Esse bebezinho ele vai tender a sempre olhar para os mesmos estímulos do mesmo lado. Ele vai tender, se ele olha para a mãe, ele vai sempre querer olhar para a mãe, ouvir a voz da mãe e ficar com a cabecinha para aquele lado. Se você trocar o lado, ele vai virar o pescoço para tentar buscar aquele som que para ele é familiar. Entenderam? Então, com relação ao torcicolo e assimetria, esse é um exemplo para vocês entenderem
como é que acontece? Aí, o que a gente tem que fazer? Em geral, o torcicolo a gente começa a perceber por volta de 6 a 8 semanas de vida. É o ideal que se perceba pelo menos até essa fase. Quanto antes você abordar essa criança e começar a tratar esse torcicolo e essa simetria que vai ser consequência, melhor, porque aí é 95% ou mais de chance de se melhorar, de se curar esse torcicolo, até o torcicolo congênito. Então, as pessoas às vezes têm a ideia de que porque nasceu com a doença é congênita pro resto da vida. E não, o torcicolo não é assim. A criança pode nascer com torcicolo, mas se você fizer fisioterapia precocemente, ela melhora totalmente só com a fisioterapia, não vai carregar nenhum tipo de sequela para a vida. Já se você passar da hora, você passar da janela de oportunidade, que é tratar esse torcicolo, vai ficando cada vez mais difícil lidar com o torcicolo, principalmente com a assimetria craniana consequente ao torcicolo, porque o crânio ele tem uma maleabilidade até por volta do 6º mês que é fácil conduzir. É como se fosse uma massa de modelar. Então, por isso que quando o bebezinho deita muito numa posição, a cabeça vai achatando daquele lado. Mas até o 6º mês, se você aborda isso daí, começa a mudar e tratar, tem como você equilibrar esse crescimento desigual do cérebro que acontece dentro da caixa craniana do bebê. Você não consegue desfazer o que já está feito, o que já cresceu. Você não impede o crescimento, mas você impede que aconteça um desequilíbrio quando você começa a mudar a posição do bebê no momento oportuno e fazer fisioterapia. Após o 6º mês, primeiro, a caixa craniana ela já está muito rígida, fica mais difícil trabalhar dessa maneira. O bebê já está muito cheio de autonomia, ele já mexe demais para lá e para cá. Então, como é que a gente faz para tratar uma simetria? Em geral, você tem que colocar o bebezinho do lado oposto ao que ele está achatado. Então, se ele achata muito esse lado, você vai ter que começar a virar ele mais pro outro ladinho, para liberar um pouco esse lado achatado da cabeça. Só que um bebezinho que se mexe demais, ele não fica onde ele tem que ficar para ajudar no tratamento dessa simetria. Então, vai ficando mais difícil quanto maior o bebê, tá? Então, essa é uma das razões da gente ter que tratar precocemente. E uma assimetria craniana não tratada, ela pode levar a várias consequências ruins para a criança no futuro. Por exemplo, alterações ortognáticas, alterações da mandíbula, mordida cruzada, alterações visuais, tem mais chance da criança ficar estrábica, alterações de coluna, alterações respiratórias, alterações motoras. Essa criança pode ter alterações motoras, alterações de marcha, e aí futuramente levar até a alterações a dificuldades de aprendizado na escola, se isso não for tratado precocemente. Então, olha só o tamanho do problema que você pode ter se você simplesmente menosprezar um problema como o torcicolo, que eu vejo que muitas vezes é menosprezado sim pelos pais e até por alguns profissionais. Porque a assimetria craniana, essa cabecinha torta, ela não é uma questão só estética. Essa assimetria, essa tortura da cabeça, vamos dizer assim, ela vai levar a compensações no corpo que vão gerar consequências para o futuro dessa criança, como eu já acabei de falar aqui para vocês. Então, quem que vai imaginar que um torcicolo, uma assimetria craniana pode levar a dificuldades de aprendizado escolar, né? Você vai imaginar só se você tiver estudado, se você estiver lendo, se você estiver acompanhando, estiver por dentro. Porque é muito comum a gente pegar bebezinho com assimetria craniana no consultório. Lá na comunidade onde eu visito, eu pego muito. E pego inclusive bebezinhos com o que a gente chama de braquicefalia, que é quando é o achatamento atrás da cabecinha. Por que o bebezinho fica com a cabecinha achatadinha atrás? Fica muito deitadinho assim, né? Porque essa é a melhor posição para o bebezinho dormir para evitar a síndrome da morte súbita. Isso é fato e acabou, indiscutível. Essa posição para dormir, que é de barriguinha para cima, diminuiu em mais de 70% o índice de morte súbita de bebezinhos até 6 meses. Porém, o que acontece? Se você deixar o bebê só nessa posição muito tempo, ele vai fazendo esse achatamento que a gente chama de braquicefalia, que é ali na posição posterior. E aí,
houve um aumento dessa braquicefalia de mais de 45% por conta das mães começarem a deixar o bebê só deitadinho assim, nessa posiçãozinha assim, né? Então o que a gente tem que fazer, doutor? E agora? Como que a gente faz? A gente, durante o dia, quando a gente tá vendo o bebê, a gente vira ele, põe ele em várias posições. Então você faz o bebezinho de lado direito, o bebezinho do lado esquerdo, na outra soneca. Daqui a pouco o bebezinho acorda, se coloca de bruço, faz o tummy time. Super importante fazer o tummy time com o bebezinho, gente, tá? O tummy time, ele é um dos sinais, muitas vezes, de torcicolo em bebê. Por quê? Porque o bebê que tem torcicolo, ele não consegue fazer a posição de bruços. Então, quando a mãe fala assim, doutora, meu bebê não gosta, eu ponho no tummy time, mas ele não gosta, ele não fica, ele não gosta, ele chora e ele deita a cabeça. Chora, ele deita a cabeça. Provavelmente esse bebê tem torcicolo. Então, vocês fiquem ligadas nisso, porque o bebezinho aí, a partir de 2 meses, já tem que estar ficando firminho, bonitinho no tummy time. E o ideal é que você faça ele várias vezes no dia aí, até um total de mais ou menos, por exemplo, dos 2 meses de vida, total de 20, 30 minutos por dia. Você faz 5 minutinhos agora, daqui a pouco mais 5, daqui a pouco mais 10, e assim você vai fazendo, tá? E na hora de dormir definitivamente, você coloca o bebezinho de barriguinha pra cima. Dica de como ajudar na simetria em casa. Pessoal, é o seguinte, a simetria craniana e torcicolo precisam de fisioterapia, principalmente se for um torcicolo congênito, a criança nasceu com isso. Se for assim, muito evidente, você vê que a criança realmente ela tem aquela cabecinha assim, tá deitadinha, um bebezinho deitado, ele geralmente adota sempre a cabecinha do mesmo lado, tá, pessoal? Essa criança precisa de fisioterapia, de preferência até especializada. Muitas vezes não é possível que seja fisio especializada, mas a maioria dos fisioterapeutas tem um conhecimento e sabe como, pelo menos, aliviar muito a questão do torcicolo da criança, e por isso é necessário que se faça. Mas o que você pode fazer para melhorar isso em casa, para aliviar até você chegar no fisioterapeuta? Olha só. Você pode fazer massagem nessa musculatura do pescocinho que você percebe a tensão. Então, seu bebezinho tá assim, ó. Você vai fazer massagem nesse lado, do ladinho que ele fica tensionado. Aqui, massagem com a pontinha dos dedos. Pode passar um olhinho, tá? E massagear. Principalmente se você sente nódulo, você massageia várias vezes no dia. O bebezinho deitou, você tenta sempre posicionar a cabecinha dele. Tenta, você não precisa forçar, não precisa machucar, mas você vai tentar posicionar sempre a cabecinha. Você vai colocar o bebezinho para deitar de um lado que ele seja obrigado a virar a cabeça para te ver. Então, se ele deita, se o torcicolo dele é do lado do pescocinho dele, que seja, vamos supor, ó, tô com a Kikinha aqui, ó, Kikinha tá aqui, tá? Vamos supor que o torcicolo dela seja desse lado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pôr ela deitadinha no berço aqui, dessa forma, tá? Porque, ó, vamos supor, ela fica com a cabecinha assim, ó, pra cá. Eu vou pôr ela assim, e sempre que eu for chegar no berço dela, eu vou chegar por esse lado, porque ela tem que virar o pescocinho pra me ver, tá? Vou colocar no berço desse lado alguns móveis, algumas coisinhas com cor, com luzinha, pra chamar a atenção dela pra esse ladinho, tá? Então, essa é uma das medidas. Se ela toma mamadeira, o que você vai fazer? Na hora de dar o mamar, vai fazer ela mamar invertendo o lado. Então, se mama sempre do mesmo lado, vira o bebê para mamar de outro lado. Tem que fazer essa mudança de posição, até para que não se crie um torcicolo posicional por vício de posição, porque tá sempre do mesmo lado, tá? Uma outra coisa, para vocês perceberem o quanto antes se o bebê tem assimetria craniana, porque às vezes nem sempre é fácil de visualizar isso. Principalmente se o bebê for cabeludo. Olha, eu uso na comunidade essa touquinha que eu ganhei de uma fisioterapeuta, que eu vou colocar na Kikinha para vocês verem. Então é assim que na comunidade eu identifico a assimetria craniana nos bebezinhos que eu tô suspeitando de torcicolo. Porque em geral, quando eu vejo um torcicolo, eu vou procurar uma assimetria craniana também. Por quê? Porque muitas vezes esse bebê, ele tá com a cabecinha torta, ele já tá com uns 2 meses, então provavelmente a cabecinha já tá tortinha, já tá assimétrico o crânio, então eu já consigo ver. Então eu ponho essa touquinha aqui, ó, olha só que legal. E aí dá pra você ver certinho se a cabecinha é redondinha ou ela tá
torta. Olha só, você tá vendo a bonequinha redondinha? Tá? Quando a gente pega uma criança com torcicolo e assimetria craniana, em geral aqui tá mais levantado, ou aqui tá mais achatado, tá? Então, essa toquinha aqui é maravilhosa. Eu vou até mandar fazer outra pra mim, vou fazer com meia, eu vou improvisar. Porque tem uma outra forma que as mães podem ver em casa, que é com o cabelinho molhado. Então, pega o bebê e olha, com o cabelinho bem molhadinho do banho, você observa, olha a cabecinha, vê como é que tá, observa como é que tá a posição dele no berço para dormir, se ele sempre prefere um lado, se ele tá preferindo uma mama. Não é pro bebê preferir mama, gente. O bebê só vai preferir mama se essa mama tiver com obstrução de ducto, em geral, mãe que já passou por cirurgia, ou teve mastite, e aí por causa da mastite aconteceu alguma coisinha ali dentro e teve obstrução de algum ducto, tá? Ou um bebê que tem torcicolo. Bebê com torcicolo, ele também prefere mama porque ele prefere ficar mamando sempre de um lado. Então, prestem atenção nisso se vocês amamentam e começa a perceber que o bebê tá preferindo sempre um lado e você não tem nada na mama que justifique isso, tá? Tava falando da massagem, falei da posição, compressa morna nessa região do músculo e fazer o tummy time. Então, ó, massagear, compressa morna, virar o bebê para todas as posições durante o dia e deixar ele principalmente na posição oposta ao torcicolo, chamar atenção sempre para a posição oposta ao torcicolo e fazer tummy time, mesmo que ele não goste. Força um pouquinho o tummy time, deixa ele, nem que ele chore um pouquinho, você ajuda. Massageia as costinhas desse bebê aqui, ó. As costinhas, escápula, trapézio, massageia e a questão e o músculo esternocleidomastoide. Beleza? Então é isso para fazer em casa, mas procure um fisioterapeuta o quanto antes, porque isso aí precisa de fisioterapia sim. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Leia, eu sou pediatra e aqui nesse perfil eu te ajudo a amamentar sem dor, a ter uma jornada tranquila na sua maternidade e a se tornar a mãe segura e forte que o seu filho precisa para crescer feliz e saudável.